Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, do nosso querido e amado Fluminense. Tem informação, apuração nossa aqui do Hora do Flu, juntamente com o nosso querido Thiago Manolo, sobre... Tem jogador à disposição de Zubeldia, tá? Já vou falando isso aqui, já vou entregar. Daqui a pouco a gente conversa mais em relação a isso daí. Também vamos trazer por que o Fluminense é o azarão desse clássico. Eu sinceramente não entendi. Era pra me ter falado isso no vídeo anterior, né? De ontem. Mas como o assunto era muito sério, seu amigo tinha ficado levemente estressado com o assunto, eu falei, cara, vou falar isso outro dia, um pouco mais calmo. E já estou calmo, hein, Direito? Ó, se inscreva aqui no canal do Flu, se você ainda não se inscreveu, vem fazer parte do canal que não para de crescer. Ter você aqui é um grande presente, e nesse vídeo também nós vamos falar sobre Zubeldia e a utilização de Riquelme Felipe, tá? Parece que Riquelme Felipe é o jogador que agora vai começar a ganhar mais minutos aí com Zubeldia. Então se inscreva, ative o sininho e, por favor, deixe no like para ajudar. Não, assim, gente... Eu gosto do canal, então não deixe de clicar no like. Hora do Flu é um canal totalmente 0800, você não precisa pagar nada. Eu não tenho nem grupo de membros, né, pra não dar um mate. Agora do Flu, o objetivo do Thiago é ganhar dinheiro, não. Mas se quiser me ajudar clicando no gostei, você não tem que pagar nada, já me ajuda demais, tá? Então, beleza. Queridos, vamos lá. Hoje o Fluminense não joga, mas... fica ligado em alguns jogos que vão acontecer aí. Flusão aqui na parte de cima da tabela, com 41 pontos. A gente tem que ficar ligado hoje, porque joga o São Paulo, joga hoje. O Botafogo joga e o Mirassol também, se eu não estou enganado. Vamos ver aqui. Mirassol e São Paulo, né? Vão jogar um contra o outro, tá bom? A gente também tem Ceará e Botafogo. A gente tá ligado aí na situação do Botafogo, tá? Porque eles estão aqui muito próximos, né? Então é interessante que eles percam pontos para que o Fluminense, vencendo o Vasco, se Deus quiser, a gente consiga alcançá-los, né? Então ficar ligado aí, porque o Mirassol enfrenta o São Paulo e o Botafogo vai enfrentar o Ceará fora de casa. Então vamos ficar atento aí. Hoje também tem um jogo um jogão, né? Tem tudo para ser um jogão. Palmeiras e Flamengo vai ser certamente o jogo aí, né, da rodada, porque o Fluminense só joga amanhã contra o Vasco. Então vamos ficar ligados nesses jogos aqui, porque isso vai abrir a possibilidade do Fluminense subir aí na tabela logo mais amanhã, tá bom, meus queridos? Então vamos ficar ligados nisso aí. Outra coisa que eu queria trazer, né, eu vou trazer, é que Zubeldia afirma não estar focado na base do Fluminense a curto prazo. Isso aqui deixou alguns torcedores um pouco preocupados, falando, caraca, como assim o treinador que não tá de olho na base? Bom, o que ele quis dizer é que ele está focado nesse primeiro momento em conhecer os 30 jogadores que já estão no profissional. Então esse base que ele entendeu não é jogadores da base que já estão no profissional. Ele falou base no sentido de base mesmo, jogadores que estão em Xerém. Mas ele prometeu que também vai dar atenção futuramente para esses jogadores que atualmente não estão nem no profissional. Mas ele vai assistir os meninos em Xerém mesmo, né? E vai acompanhar para ver quem tem já bola ou condições, né, de poder subir para o profissional. Então ficou um negócio um pouco desentendido, como Zubeldia então não vai dar atenção para a base. Ele quis dizer literalmente jogadores que estão na base, não os jogadores da base que já estão no profissional, como o Júlio Fidelis e o próprio Riquelme Felipe. Falando sobre Riquelme Felipe, o Zubeldia falou algo que eu gostei bastante. Ele disse que estava prestando muita atenção no Riquelme Felipe para ver o que podia dar, e a gente até trouxe para vocês, né, que Riquelme Felipe tinha chamado muita atenção ali do Zubeldia, e ele vai falar que elogiar o Riquelme, que fez um bom jogo, né, contra o Juventude, entrou muito bem, e até comentou que jogos em casa, utilizar o Riquelme é muito bom, porque a pressão é menor e ele consegue entregar. Então a tendência é que a gente venha ver Riquelme ser utilizado por Luiz Francisco Zubeldia, ganhando mais minutos. Não sei se um jogo como o Fluminense e Vasco, né? Porque eu acho que o Zubeldia vai tratar esse jogo um pouco mais, um nível de pressão um pouco maior, porque é clássico, mas você pode ter certeza
que Riquelme entrou no radar do Zubeldia e parece que entrou ali para não sair, tá? Então é isso que eu queria conversar com vocês, trocar essa ideia. Riquelme e Felipe tem tudo para ganhar ainda mais minutos pela entrada que ele teve ali contra o Juventude e pelo lance do gol que ele participou também, né? A assistência foi dada ali para o Riquelme Felipe, belezinha, meus queridos? Uma coisa que eu não entendi foi isso aqui, tá? Antes de entrar no assunto do vídeo, na informação que a gente tem, mas o Fluminense vira o azarão pro jogo contra o Vasco. Ó, vamos lá. Eu não tenho acompanhado o querido Fernando Diniz, né? Porque eu sei que muita gente o virou odioso de Diniz. Parece que o Diniz, hoje em dia, na torcida do Fluminense, falar Diniz é um xingamento. Mas eu sou muito grato por tudo que o Diniz fez no Fluminense, né? O Diniz é o técnico que venceu uma Libertadores. Pô, irmão, não tem como. É o técnico da Recopa também. Então, assim, Fernando Diniz, independente da opinião pública, que eu, sinceramente, se eu ficasse ouvindo a opinião pública sempre, eu não tinha feito nada na minha vida, né? Então, assim, sendo a minha opinião, eu, Thiago, tenho um carinho por Fernando Diniz e sempre vou ter. Agora, ele cometeu erros? Claro que cometeu. Agora, quem nunca cometeu erros? O próprio Renato, que também é ídolo da torcida do Fluminense, abandonou o trabalho. Isso não é erro, né? Então, assim, a gente tem que ver. Agora, eu não sei o que o querido Fernando Diniz vem fazendo no Vasco. Por quê, meus amigos? Eles colocaram o Vasco como o grande favorito pro jogo. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu vou até reduzir a minha pessoa aqui pra gente analisar isso aqui direito. Olha só, gente, o pessoal do GE, é claro que isso aqui, né, não é opinião pública no sentido de, não é isso aqui que determina quem é favorito e quem não é. Mas é curioso você ter um clássico aonde o Fluminense vem se dando bem desde de 2020, o quê? O Fluminense vem ganhando do Vasco nos últimos confrontos, né? Ou pelo menos vem se dando melhor. E aqui, todo mundo basicamente votou no Vasco, exceto o Fred Bruno e o Alex Escobar, que botaram empate, meu amigo. Então, assim, ninguém apostou na vitória do Fluminense contra o Vasco. Então, eu sinceramente, não tenho acompanhado muito o Vasco, até porque, pô, gente, eu tenho mais do que fazer do que ficar, pô, o Vasco vai jogar hoje, eu tenho que ver como é que tá esse Vasco, pô, sinceramente. Porém, na tabela, o Vasco realmente deu um salto, né? Porque o Vasco, eu lembro que o Vasco tava brigando para não cair, mais uma vez. Mas aqui, o Vasco já tá com 36 pontos. Então, assim, o Vasco já está em nono, né? Nos últimos jogos, você tem um Vasco, né, com excelente, gente. Ó, 2 vitórias, 1 derrota e mais 2 vitórias. Então, assim, o Vasco recente realmente vem bem e me garantiram. Perguntei para amigos, o próprio Manolo, vou te entregar, hein, Manolo. O próprio Manolo falou para mim, Thiago, o Vasco tá jogando bem. Eu, que isso, cara? Tá jogando direitinho. Falei, rapaz, então é isso. Fluminense é o azarão do clássico. Confesso que não entendi muito bem. E digo mais, tá? Não acho que o Vasco tem um time melhor do que o Fluminense, não. Ó, tô surpreso. Eu, de verdade, eu estou surpreso. Não imaginava isso. Ah, Thiago, mas pode acontecer. O Fluminense não venceu o Vasco. Pô, clássico é clássico, gente. Isso aí pode acontecer mesmo, né? Agora, esse favoritismo todo me surpreendeu. Me surpreendeu. Diretora, tá vendo? O negócio tá difícil. Bom, vamos lá. Quero trazer para vocês algumas notícias que a gente conseguiu apurar juntamente com o nosso querido Manolo aí. A gente tem jogadores, né, que estão ali machucados, né, ou estão ali se recuperando de uma lesão, e a informação que a gente tem é o seguinte: tanto Paulo Henrique Ganso, tá? Isso aqui é muito importante, né? Tanto Paulo Henrique Ganso quanto o nosso querido Nonato, Ganso tá aqui, ó, Gansinho, né? Tanto quanto o nosso querido Nonato também, né? Nonato, estão liberados, né? Vamos dar uma olhada aqui na informação que trouxe o nosso querido Thiago Manolo. Então tá aí, fotos para vocês do nosso querido Nonato, né? Que meteu o gol no Mundial aí. E a gente tem Paulo Henrique Ganso. E a informação do Manolo é o seguinte, né? Ganso e Nonato treinaram normalmente essa semana. Estão aptos para jogar e podem ser relacionados pelo técnico treinador
Francisco Zubeldia, tá? Luiz Francisco Zubeldia aí pode contar com os 2 jogadores se assim quiser, tá? Outra informação é sobre Keno. Keno tem poucas chances de voltar e deve ser desfalque novamente, tá? Então a gente tem aí mais peças para o meio de campo, né, do Fluminense. Finalmente a gente tem aí o Ganso voltando, né, cara? Eu já tava com saudade de ver Paulo Henrique Ganso exibindo toda a sua maestria no campo, né? E o Nonato, que chegou a ser titular nesse ano, né? Também tá fora aí um tempinho, também à disposição. Fluminense ficando aí mais forte e tendo mais opções para Luiz Francisco Zubeldia. Agora, Zubeldia não precisa mais utilizar o Lima de meio armador. Pode botar o Lima um pouquinho mais à frente no ataque, de segundo atacante, e pode deixar o Paulo Henrique Ganso continuar organizando ali o time. Tem o Nonato, que é segundo volante. Eu estava sentindo falta de ter um segundo volante. Nonato pode entrar ali ou no lugar do Hércules no segundo tempo, ou no lugar do próprio Martinelli. Aí você tem o Otávio ou o Bernal para fazer primeiro volante. Então, assim, a gente estava com essa deficiência de segundo volante, sim, né? Então, com a volta do Nonato, ele é segundo volante, algo que dá um pouquinho mais de tranquilidade aí para o Luiz Zubeldia. Vai depender do treinador, né? Não se tem garantia ainda se ambos serão de fato relacionados para o Clássico ou vão ser deixados para o tempo futuro, até porque vários jogadores têm ficado de fora da lista de relação. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer, mas treinaram o nosso querido Nonato e Ganso estão liberados e só depende do Zuzu para poder ir para o jogo, beleza? Vamos ver o que vai dar. Eu torço muito, vocês sabem que eu sou um cara assumidamente fã de Paulo Henrique Ganso, né? Vocês sabem, então assim, quando falo de Paulo Henrique Ganso, eu não sou a melhor pessoa para trazer algum tipo de análise, né? Porque ele dá o passe de letra, ele deixa de tocar na bola, eu já, pelo amor de Deus, que é isso? Como pode? Eu sou assim. Então, é isso. Sobre o Nonato, eu acho que segundo volante, acho que o Nonato no segundo volante funciona, mas já o Nonato de meio armador, de terceiro homem de meio de campo também, pra mim, ele e Lima, é a mesma coisa nesse sentido, né? Então, vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Ansioso para que o Fluminense consiga ter mais opções e melhorar esse banco. Um dos grandes problemas do Fluminense é o banco. Se bem que no jogo contra o Juventude foi o banco que mudou o Fluminense, né? John Kennedy, Riquelme Felipe. Então, assim, existe um caminho, né? Que está uma evolução. E eu espero ver isso e ganhar um Vasco. Porque, pô, tiraram a gente pra nada pro Clássico, hein? Pelo amor de Deus. Gente, se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de ter você aqui um grande presente pra mim. E eu agradeço. Mais uma informação exclusiva aí. Agradecer ao nosso querido Manolão também, que tá sempre aí, né? Trazendo informações, tá sempre procurando informações, notícias, fazendo um grande trabalho. Gente, se inscreva, deixa aquele like. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.